Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Já são 10 dias do nosso estudo. Quem você é em Jesus? Um lugar à mesa. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos, capítulo 15, verso 7. Tanto quanto necessitamos de conexão, também precisamos de aceitação. Uma porta aberta é uma coisa boa, mas um convite pessoal e um lugar para nós à mesa é melhor. Quando nos sentimos aceitas, nós podemos vir como estamos, sem máscaras e sem fingir que está tudo bem. Na carta de Paulo aos Romanos, ele encoraja os crentes a receber ou aceitar uns aos outros da mesma maneira em que eles foram aceitos por Jesus. Ele nos recebe na sua família, mesmo sabendo das piores coisas que tenhamos feito, dito ou pensado. Jesus conhece o nosso passado, presente e futuro, e ainda assim ele reserva um lugar para nós ao seu lado na eternidade. Os primeiros cristãos romanos estavam tendo problemas para aceitar outros crentes que faziam as coisas de forma pouco diferente da deles, como o preparo da comida ou a observação dos dias especiais de festa. Era nessas áreas que alguns crentes começavam a se achar melhores do que os outros, julgando os demais por suas escolhas e práticas. Paulo foi muito claro nessa carta ao indicar que a única coisa que resultaria desse tipo de comportamento era divisão. Em Jesus, nós somos completamente aceitas na família de Deus. Nossas diferenças se tornam uma linda tapeçaria que traz vida para o Evangelho. Somos criadas de maneira única à imagem e semelhança de Deus para usar nossos talentos e habilidades para trazer glória a Deus e crescimento para o seu reino. Se nós somos aceitas com braços abertos por Deus, quem somos nós para julgar os outros? Nós precisamos uma das outras e nosso testemunho do Evangelho é bloqueado quando competimos e julgamos outros crentes. Em Jesus, nós não somente somos aceitas, mas somos chamadas para aceitar e apoiar os outros de coração aberto. Eita, que hoje foi uma grande etapa, hein? Meu Deus, nos ajuda. Texto bíblico em Romanos, capítulo 15, do verso 7 em diante, diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Queridas, com Deus, Abraão tinha um pacto. Deus tinha um pacto com Abraão. Como que isso era visualizado? Na circuncisão carnal, na carne. Mas no espiritual, os gentios, a circuncisão é no coração. Então, eu preciso entender que a alguns Deus chama de uma forma, a outros Deus chama de outra forma. Os princípios sempre serão os mesmos: amar a Deus acima de todas as coisas, honrá-lo, amar ao próximo como a ti mesmo. E os princípios se mantêm ali nas leis. Cristo veio cumprir todas, Cristo não veio abolir nenhuma. Em Cristo se cumpre tudo. Não matarás, não cometerás falso testemunho, não cobiçarás, etc. e tal. Então, ou seja, quem aceita Cristo como Salvador, se entrega a Ele, cumpre os 10 mandamentos com a graça, com a força do Espírito Santo, com o aprendizado da palavra, porque você vai aprendendo e vai praticando e vai exercendo. Esses são os princípios. Outras coisas Deus exige de um, porque Ele conhece o coração. De outros, Ele exige outras coisas, porque Ele conhece a estrutura, o que o coração é apegado.
O que Deus pede a mim, na minha particularidade, Ele não pede para você. O que Ele pede para você, nem tudo Ele vai pedir para mim. Compreende isso? Então, o que o texto de hoje está nos dizendo? Aceitem, amem, recebam como fostes recebido. Há lugar à mesa. Se Ele mesmo, nosso Cristo, não está expulsando da mesa, nem Judas foi expulso da mesa. Ele estava lá. Ele estava comendo da ceia. O que Cristo disse para ele é: não sai da mesa, não foi isso. Ele disse: faça o que você tem que fazer. E ele escolheu sair da mesa. Compreende? Então isso é perante a palavra, viu, minha linda? Não sou eu, não, é a palavra. Destrói. A frase que nós temos visto muito nas redes sociais: eu não sou obrigada a aceitar ninguém. Você não é obrigado quando você vive na carne. Mas a partir do momento que você sentou-se à mesa dele, oh meu Deus, se eu escolhi, eu tive liberdade, ele me convidou e eu escolhi sentar-me à mesa dele. Mas ao me sentar à mesa de Cristo, eu não tenho autoridade para proibir A ou B de sentar à mesma mesa. Porque quando eu digo, eu não sou obrigada a aceitar ninguém, então eu estou me obrigando a me retirar da mesa de Cristo. Tá na hora de a gente começar a pensar nas coisas que a gente anda escrevendo aí pelas redes sociais e falando, com a boca bem aberta, para quem quiser ouvir. Isso está coerente com a Bíblia? Isso está coerente com as Escrituras? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Ai, porque o meu eu, ai, porque... Epa, o eu não existe, morreu, lembra? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Querida, o Evangelho não se trata de autoestima. O Evangelho se trata de morte. Primeiro você morre. Isso. Quando você morre em Cristo, você passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Ninguém consegue amar a Deus acima de todas as coisas naturalmente. Acorda? Bom dia, Anice Santos. É bem isso. Só amamos a Deus porque nós morremos em Cristo, através de Cristo, na cruz de Cristo. E aí sim conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Por que Israel nunca conseguiu amar a Deus acima de todas as coisas? Porque nunca rejeitaram o eu. Então, se eu morri, não tenho que sustentar e nem alimentar meu ego. Meu ego não é bem-vindo. Ele morreu. Então eu tenho que viver pelas regras do dono da mesa. Quem é o dono da mesa? Isso aí, Jesus. Se ele aceitou Judas, quem sou eu? Quem sou eu para julgar A, que se veste assim, B, que fala assim, C, que se comporta assim? Ai, nisso, mas a Bíblia, exatamente a Bíblia, se eu tiver no momento autoridade para falar sobre aquilo com aquela alma, Deus me dando autoridade, eu falo. Deus não me dando, eu me calo. Porque se eu abrir a boca, eu mato. Nós estamos cheias de libertinagem na fala, achando que é liberdade. Só fale se o Espírito Santo te disser: quero que aconselhe A ou B. Aí você vai fazer o que? Senhor, que não seja da minha emoção nem da minha religiosidade. Prepara um momento, faça um voto, combine com o Senhor. Minhas irmãs, eu estou falando de algo que eu faço constantemente. Às vezes Jesus me aponta alguém, fale, corrija, faça assim e assim. Eu falo: Senhor, é o Senhor? Traga na minha porta. Faça assim, faça assado. Não estou dando autoridade, mandando no Senhor, mas eu estou pedindo confirmação para que a minha religiosidade não me domine, mas que o amor de Cristo impere. E assim eu não fique selecionando A ou B que deva ou não sentar à mesa. Hoje estamos apanhando no Senhor, né? Ô glória! Aprenda aí, menina, eu aprendo cá. Deus abençoe. Voltaremos na segunda, se assim Deus nos permitir. Faça o seguinte, tem um final de semana aí para você pôr na ponta do lápis. A quem eu tenho desprezado? A quem eu tenho selecionado? Essa seleção que eu tenho feito é baseada no amor de Cristo ou no meu ego?
E se é no meu ego, então tá na hora de eu matar o ego de novo, morrer e renascer em Cristo. Eita! Pensa aí, penso cá. Beijo!